Boa noite, pai. Tá chegando aí. Já já o Flávio deve estar entrando. Eu vou adicionar o Flávio aqui. Boa noite. Luiz, Opa, Flávio, tudo bom? Tá me ouvindo? tô ouvindo você, tá me Tô ouvindo ouvindo? bem, tô ouvindo e tô vendo bem. Tá tudo bem. Ah, legal. Esperar aí só o pessoal que tá chegando. Para quem tá chegando, a gente vai fazer hoje um bate-papo aí sobre a indústria petroquímica, né? A visão atual, né? E do que está se desenhando aí para os próximos anos, né? A próxima década aí. O Flávio é o nosso convidado de hoje. Né? A gente está com uma agenda aí de algumas atividades em função dos 2 anos do canal Engie Luiz Assunção. Boa noite, Lucas. Boa noite, Fabiano. Sejam todos bem-vindos aí. Deixa eu dar mais um minutinho, a gente começa. Mais um tempinho aí, né? Tá bom. Agora vi que o teu escritório está ganhando corpo aí, né? O que que Teu é? escritório tá ficando aí do jeito que. É, melhorando, né? Um pouquinho você vai melhorando. Ah, legal, legal. Vamos lá, acho que são E como é que tá aí, Salvador? muito calor, né? O feriadão aí de São João, o pessoal curtindo, e eu tô aqui trabalhando, faz parte. Faz parte. Então, vamos lá, Flávio. A gente começa aí com as apresentações, o pessoal vai chegando. É, Queria, primeiramente, aí agradecer, você prontamente atender o convite aí da gente fazer esse bate-papo aí, trazer um pouquinho mais do conhecimento, da experiência para o pessoal. A gente vai estar falando sobre petroquímica, a visão atual das tendências para a próxima década. Eu vou deixar aí a apresentação para você, se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua atuação, né? E aí, na sequência, eu me apresento e a gente inicia aí o bate-papo. Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Eu que agradeço, Luiz, o convite, né? Nossa parceria aí, acho que bem legal. E assim, sempre que tiver oportunidade, a gente gosta e tem o prazer de participar. Então, quando você chamou, a gente aceitou logo, só ficou naquele ano do dia, qual que seria o dia, né? A gente chama o dia, a hora aí que dava para os dois fazer. Mas vamos lá. Então, eu sou, né, para quem não me conhece, sou o Flávio, sou engenheiro químico, formado pela UFRJ, tenho mestrado em engenharia química também, já atuo no mercado há mais de 22 anos, atuei em empresas como Petroflex, que hoje é Arlanxo, né, depois na Petrobras, quase 16 anos, sempre na área petroquímica, dentro da Petrobras. Lá da Petrobras fui cedido para algumas empresas petroquímicas, né? Principalmente a Petroquímica Swap, eu fiquei 4 anos. E atuei nas áreas, principalmente na área de estudo de mercado, de estratégia, desenvolvimento de negócios e fusões e aquisições. E atualmente eu trabalho com consultoria de mercado, focada principalmente para empresas do setor, né, de óleo, gás e química e petroquímica. E o nosso alvo de atuação são principalmente trabalhos de estudos de mercado, planejamento estratégicos, redefinições de estratégias do setor, né, para empresas desses setores,
busca de oportunidades, desenvolvimento de negócio, né, por busca de sinergias, oportunidades, assessorias e M&As, gestão comercial. Então, a gente atua com nesse nicho de mercado. Tá? Mais ou menos isso aí, Luiz. Agora estou aqui em Paulínia, né, onde você também morava, vamos dizer assim. E tentando ampliar o mercado aí de atuação. Legal, legal, Flávio. Flávio é um grande amigo, né? Um parceiro aí de projetos, né? E mesmo, como ele comentou agora, eu estando um pouco longe, né? Eu recentemente vim aqui para a Bahia, mas por uma oportunidade de trabalho, mas a gente continua mantendo a parceria. Eu vou me apresentar rapidamente, que eu sei que tem aí algumas pessoas que talvez não me conheçam. Luiz Carlos Assunção, engenheiro químico também, tem mestrado na área ambiental, tenho algumas pós na área de segurança e gestão também. Sou auditor líder de SGI, né, Sistema de Gestão Integrado. Atuei muito tempo aí na área de projetos de engenharia, consultoria, né, também consultoria na área ambiental, e mais recentemente eu desloquei aí minha atuação para a área de segurança de processo. Atualmente eu atuo, né, como coordenador de SGSO na Selen, né, a empresa que assumiu a refinaria da Petrobras aqui na Bahia, e a gente fazendo todo esse desenvolvimento aí do sistema de gestão em segurança operacional. A gente tem aí uma parceria, depois o Flávio pode falar um pouquinho, né, que é um curso, é o Desvendando a Petroquímica, né, que é um curso que eu, o Flávio e mais o Fábio, né, que é um outro profissional aí, um grande amigo também, que os três atuaram aí também na área petroquímica, né, cada um aí dentro da sua especialidade, e é um projeto que a gente toca junto, né, hoje, em paralelo aí às nossas atividades. Então, Flávio, assim, mais uma vez, obrigado aí. Eu vejo que o pessoal está chegando, né? Alguns colegas aí, né, dando boa noite. Eu vou iniciar aí o nosso bate-papo, não vou chamar de live, não, nosso bate-papo, pedindo para que você assim, contextualize, porque muita gente ainda não consegue, né, demarcar e definir muito bem o que é a petroquímica, né, como constitui o setor petroquímico, né? A gente, às vezes, tende a confundir ali com a atuação, né, de óleo e gás, né? A gente tem sempre muito mais atenção para a área de exploração, produção e refino, e a petroquímica fica um pouco, né, assim, não dão a dimensão, talvez, que ela tem, né? E a importância. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho aí e contextualizasse. Não, legal, Luiz. A gente até brinca que a petroquímica não é um setor tão midiático igual o óleo e gás, né? Que você vê notícias em mídias não especializadas, né? A petroquímica você só vê praticamente em mídias especializadas, né? Mas vamos tentar contextualizar e, como você falou, é um bate-papo, Luiz, né? Eu vou falando, você também tem conhecimento e experiência para complementar e ajudar aí, né? Acho que o mais importante que depois vai ficar esse material gravado, as pessoas podem assistir, né, várias vezes e adquirir conhecimento, fazer perguntas também. Bom, o setor de óleo e gás, né, ele é um setor maior, né, onde a petroquímica está dentro, faz uma parte dele, né. Ele começa lá na exploração e produção, né. Exploração é a busca por novas jazidas de óleo e gás, né? E depois você tem a etapa de produção, que é onde você faz todo o processo de perfuração, né, para você fazer a produção, você tirar o óleo ou o gás lá da jazida. Essa é a primeira parte, vamos dizer assim, a primeira etapa. Depois você tem a parte de refino, onde você pega esse petróleo e vai para as refinarias para fazer o refinamento dele. Então, ali você faz a separação do petróleo em várias correntes, né? Desde as mais leves até as mais pesadas, que depois vão para, maior parte delas, vão para a área de transporte ou geração de energia, né?
Então, você vai fazer a gasolina, o diesel, o QAV, gás, isso aí vai para o setor energético, né? E uma menor fração, né, que é basicamente ali a nafta, alguns outros correntes, propeno, etc., vão para a área química ou petroquímica, que a gente chama, né? Então, a petroquímica, ela tem uma grande, ela se inicia ali na cadeia, no final do refino, né? Saindo do refino, você tem a área petroquímica, que depois vai para a primeira geração, que são as chamadas centrais petroquímicas, né? Depois eu vou falar um pouquinho aqui no Brasil quantas são, etc. E você vai pegar essa nafta, vai craquear, você vai quebrar ela em moléculas menores, e depois você vai para a segunda geração, onde você vai fazer a polimerização, né? Os polímeros, que são o que a gente conhece atualmente como plásticos, né? Só que eles são produzidos em pellets pequenininhos, depois, na terceira geração, eles são transformados, ou seja, essas bolinhas de plástico vão virar os utensílios plásticos, vamos dizer assim, né? Então, saco plástico, balde, para-choque de carro, enfim, uma série de exemplos que a gente pode dar. Mas acho que o mais importante disso tudo aqui, desse contexto, é o seguinte: no setor de óleo e gás, a petroquímica é uma parcela dele, que é a única, o único uso de todo o setor de óleo e gás que não é uso energético, né? Seja para transporte, seja para aquecimento, etc. É o uso para outras utilidades que não é energético, né? E a relevância da petroquímica, depois a gente vai comentar um pouco, ao longo dos próximos anos, ela, para o setor de óleo e gás, ela vai aumentar muito, né? Você vai ter cada vez mais um percentual maior do petróleo sendo utilizado para a área química petroquímica, né? Por conta principalmente da eletrificação dos carros, né? Você vai ter tendência aí no médio prazo a ter uma maior quantidade de carros elétricos. Isso vai reduzir a demanda de combustíveis e, consequentemente, o percentual que vai ser usado para o setor de petroquímica vai ser muito maior nos próximos anos, tá? Sim. Então, acho que basicamente é isso. Não sei se você quer complementar. é só talvez complementando, né, que hoje, né, grandes empresas, talvez depois você fale também, né, que atuam no setor, na verdade elas buscam a integração, né, junto ao refino, justamente para poder, né, dar uma maior flexibilidade aí nas suas operações, né, entendendo que os produtos petroquímicos você tem uma margem, né, um pouco maior, você consegue agregar valor, né, mas claro que de acordo com a demanda, a oferta e demanda aí do mercado, né, você vai conseguir direcionar, né. Então, hoje, até o movimento que a gente tem visto aqui no Brasil, né, onde as indústrias petroquímicas, né, elas, claro, estão próximos ali, né, da matéria-prima, né, que você tem ali, geralmente, uma refinaria próxima, que vai fornecer algumas correntes, mas ela não está necessariamente, né, fazendo essa integração, né, dentro de uma mesma empresa, né? Mas aí depois você fala um pouquinho sobre isso, acho que é interessante. Sim, sim. No Brasil, assim, a gente perde um pouco da integração porque os polos petroquímicos não são próximos fisicamente das refinarias, né? Tirando talvez ali a polo Duque de Caxias, que é perto da Reduc, os outros elas são mais afastados. Então você precisa ter estruturas rodoviárias para transportar. Você perde a questão de aproveitamento energético, né? Sim. Poderia ter maior aproveitamento. Então essa falta de proximidade física atrapalha um pouco a integração aqui no Brasil, né? Mas isso tem razões mais até políticas do que econômicas, né? Porque um projeto do tamanho de uma refinaria ou de um polo petroquímico é um projeto que atrai muitos empregos, muitos investimentos na cidade, etc. Então a disputa, né, por onde vai ser esse empreendimento é muito grande. E aí você vai mais para o lado político, porque os municípios, estados dão isenção, etc., etc., e não pelo lado econômico do negócio integrado, como assim, né? Legal, Flávio. Já lá fora, tem muito disso, né?
Mas vamos lá. Não, já que a gente começou a falar aí sobre essa questão das empresas, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as principais empresas que atuam aí no setor petroquímico, né? Talvez alguns nomes as pessoas já estejam familiarizadas, né? Com algumas empresas, né? Talvez outras não, nem tanto, mas sabendo que a gente tem aí no mundo, né? Alguns grandes players globais que atuam na área petroquímica. Com certeza, né? Eu vou citar aqui algumas empresas, né, as principais aqui que atuam no Brasil, porque é, né, o país que a gente mora, então é bom a gente ter esse conhecimento, né? Acho que assim, a principal delas é a Braskem, né? Acho que essa acho que é bem famosa, né? No Brasil hoje nós temos quatro crackers, né, quatro centrais petroquímicas de primeira geração. Então, todas essas quatro são da Braskem, né? E a Braskem ela atua principalmente no ramo das resinas poliolefinas, que a gente chama, né? Que é o polietileno e o polipropileno, que são plásticos, né? O polietileno, vamos supor, tem vários grades, vários tipos, mas o mais conhecido é o da sacola plástica, né? Que é um mix ali de baixa densidade, polinar de baixa densidade, e o polipropileno, a gente pode dar exemplo, por exemplo, para-choque do carro, tem o tecido, não tecido, quando o banco do automóvel não é de couro, né, é um tecido, aquele tecido é um polipropileno. Tá? E também atua também com PVC. Esse exemplo é clássico, né, são aqueles tubos de PVC. Além de ela ter uma série de outros produtos químicos, né, que saem direto da primeira geração, né, tipo, por exemplo, benzeno, né, eteno, propeno e por aí vai. Mas em termos de plásticos, ela atua nessas três linhas. Então, ela é a maior empresa do país, né? É uma empresa integrada, ela tem diversas plantas de segunda geração, né? Muitas bem integradas fisicamente até com a primeira geração, outras nem tanto. Né? Indo na linha do PVC, você tem no polietileno, no polipropileno, não tem concorrente nacional de produção, é somente a Braskem, ela só concorre com produto importado. Hoje, a importação está em torno de 30% a 35% na média, né? E muitos desses 30% a 35% ou são produtos grades que a Braskem não produz aqui, por uma série de questões tecnológicas, etc., ou são empresas que atuam fortemente aqui. Por exemplo, você tem a Dow na Argentina, né, que é uma empresa muito forte, e como tem uma proximidade grande com o Brasil, ela atua muito no mercado nacional, né, para dar um exemplo. Então, essas importações vêm muito com essa característica. Indo para o lado do PVC, que a Braskem também produz, ela tem um concorrente nacional, que é a Unipar, né, que tem uma planta também de PVC aqui em São Paulo. Capacidade um pouco menor que a da Braskem, mas também um player bem importante. Né? Sim. Indo para uma outra linha de produtos, né? Vamos para os produtos estirênicos, que vão usar na sua matriz molecular, vamos dizer assim, uma molécula do estireno, né? Do benzeno, que é aquele anel benzênico. Então a gente tem a Vidiolar, que comprou a Inova, que era uma empresa grande que tinha que tem lá no sul, né? Lá em Rio Grande do Sul, atuando na linha do poliestireno e do estireno. Né? Você tem também a Unigel, que também tem plantas de estireno, poliestireno. Né? Antes você tinha três concorrentes, né? Era Unigel, Vidiolar e Nova. A Vidiolar em 2012, 2013, 2014 comprou a Nova. Então você ficou com dois concorrentes locais. Né? Indo para a linha do PET. PET é aquele plástico da garrafa, né? Garrafa de refrigerante ou de água, etc. Né? Tem outras aplicações, mas a aplicação mais conhecida é essa. Você tem dois grandes concorrentes, né? Que agora é a Alpec e a Indorama, que tem as plantas lá em Pernambuco. Sim. A planta da Alpec foi da Petrobras, foi vendida, né? A planta da Indorama foi da MG, que também foi vendida. E são dois grandes concorrentes. Sim. Tá? Tem outros players em outras linhas que são relevantes, como, por exemplo, a Oxiteno, que faz o monoetileno glicol, né? O óxido de eteno. Você tem
a Copenor, toda a parte do metanol, Cadê né, que produz o ácido? O ácido, a cadeia do metanol, formaldeído. sim. Isso. Não. E a gente teve um movimento recente também de algumas plantas, né? Até a gente participou de um projeto na época pela Petrobras, que era uma planta aí para suprir uma demanda, né, de exportação, né, de toda a cadeia do acrílico, né? E hoje você tem, né, uma planta aqui na Bahia, lá no Polo, né? Com, se eu não me engano, é abaixo, né? É isso da Baixo. Ba- É a Baixo Baixo, aí. isso, o projeto. Baixo. Isso, tá. E, Que faz toda de ácidos acrílicos e do SAP, né, que é o polímero superabsorvente, né, que é aquele polímero que vai nas fraldas, sim. etc. Não, legal, legal. Absorvente. Não, assim, já deu para o pessoal ter noção aí dos principais players, pelo menos aqui no Brasil, né? Que atuam aqui no Brasil, na linha dos polímeros, né? Da, da, da linha da petroquímica. Mas, assim, a gente viu, né? Até aproveitando aí a tua participação aqui, que foi um movimento, né? Dos últimos, sei lá, 15 anos aí, né? De fusões e aquisições nesse mercado, né? E hoje você tem a Braskem como uma empresa que se destaca nesse cenário, né? Nacional e até internacional, mas também veio nessa onda, né, de adquirir, né, fusões e aquisições com outras empresas, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. A Braskem, ela surgiu no ano 2000, né, com o grupo Odebrecht, que hoje se chama Novo Honor, e ela veio crescendo muito em função de fusões e aquisições, né? Para você ter uma ideia, lá nos anos 2000 a gente tinha 6 produtores de polietileno, né, no Brasil. E aí isso foi sendo consolidado ao longo dos anos e hoje só tem a Braskem produzindo. Né? Ela teve uma série de fusões e aquisições, né? Algumas junto com a Petrobras, outras separado, enfim. E aí se transformou nessa empresa, né? Que a atuação dela não é só no Brasil, né? Vou gente frisar, ela tem unidade nos Estados Unidos, ela é a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. Ela tem um projeto lá, Etileno 21, no México, que é um projeto também gigante, maior de mais de 1 milhão de toneladas de polietileno. Tem plantas na Alemanha de polietileno, então ela tem atuação global, né? Assim como outras empresas aqui, né? A Oxiteno, que também tem atuação em outros países, né? Legal. Mas, enfim, como você falou, ela surgindo em processos de... Óbvio que ela fez melhorias nas plantas, fez, né, investimentos, né? Ela fez a planta a do etileno verde no Sul, coisas que não existiam, né? Mas ela cresceu em função de consolidação de capacidade, né? De M&As, né? Fusões e aquisições, foi comprando outras empresas. Isso é a questão de posicionamento, né, no mercado, você conseguir ter uma capilaridade maior, né, em alguns segmentos, né, justamente, né, tendo a questão da a oferta e demanda, né, você consegue, né, direcionar, né, tuas plantas, né, e essa questão você falou aí do polietileno verde, né, que também mostra uma tendência aí dessas empresas estarem olhando, né, sobre essa questão da sustentabilidade, né, buscando matérias-primas renováveis, materiais, polímeros que têm aí um grau de degradabilidade quando expostos ao meio ambiente, né, já que o plástico, né, hoje ele é tido como vilão, né, isso aí é até geralmente aí nos fóruns que a gente participa, a gente tenta desmistificar essa questão do plástico, né, que na verdade o vilão não é o plástico, né, somos nós que não damos a destinação adequada para ele, mas mesmo assim você vê as empresas investindo em tecnologia, em desenvolvimento de novos produtos, aplicações, mas olhando também para a questão da sustentabilidade, né? Enfim. E aí a gente chega aí a gente fez uma itemização, aí uma pautazinha para essa nosso bate-papo, né? Que é justamente as tendências, né? Assim, dos próximos anos, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre o que a gente espera aí num curto prazo, né? Dado aí todo esse cenário que a gente está vivendo aí de guerra, né? Na Ucrânia, a Rússia, né? Que está afetando todo mundo, né? A gente está vendo o impacto aí, preços de combustíveis,
né? Você tem impacto aí em alimentos, né? Fornecimento de alimentos, enfim. E isso também, né, está gerando aí impacto nas empresas. E então aí no curto prazo aí a gente tem aí um cenário e depois, né, na sequência a gente falasse, né, sobre o médio e longo prazo. Aí você que é um estudioso, uma pessoa que está aí sempre, né, se atualizando também, né, e participando de vários fóruns de discussão na área petroquímica, eu queria que você falasse um pouquinho a tua visão. Não, legal. A gente recém saindo, né, no finalzinho de uma pandemia, né, onde a gente teve que se adaptar a novos modelos aí de vida, vamos dizer assim, né? Sim. E aí vem a guerra e atrapalha, né, o mundo inteiro, né? Porque a Ucrânia é um grande produtor de alimentos, né? Fora a questão do petróleo, né? E aí também você vê outros interesses, né? De alguns países na guerra, de manter o preço no alto, etc, etc, né? Mas enfim, isso vai gerar um aumento da cadeia toda, né? No curto prazo não tem jeito, né? A petroquímica, se aumentou o preço do petróleo, você vai aumentar o preço dos derivados, a nafta é um dos derivados, e é onde é a principal matéria-prima, né? Junto com gás, né? Etano e propano. E você vai ter um aumento de preços, né? Mas, falando agora no curto prazo aqui, né? No Brasil, apesar disso tudo, a gente estima, né? Com os dados que a gente tem acompanhado e alguns fóruns que a gente tem participado, que esse ano você vai ter um crescimento da demanda local, tá? Algo entre do 3 a 5%, isso vai depender um pouco, né? É muito em função do quê? Das embalagens, né? Por quê? Porque você precisa embalar os produtos, né? Seja alimentos, seja outros tipos de produtos. Então, esse vai ser um dos setores que vai puxar muito crescimento esse ano. Até estava, quinta-feira, teve um fórum naquela Plástico e Revista, né? Um fórum online, falando sobre embalagens flexíveis. Eu estava vendo lá o pessoal falar, né? O pessoal do ICE, que é uma consultoria internacional, e eles estavam com a visão, né? De que você ainda vai ter um crescimento esse ano. Apesar da pandemia, o setor, a demanda veio crescendo nos últimos anos, tá? Então, mesmo 2020, 2021 teve crescimento. E assim, na pandemia a gente descobriu que a petroquímica é fundamental, né? Algumas utilizações, algumas aplicações não seriam possíveis, né? A seringa é feita de plástico, né? As máscaras, né? Uma série de equipamentos de saúde utilizam plásticos, né? Até a questão do, Então, no curto né, prazo, Flávio, assim, de aquele one way, né, de uma única utilização, né, por conta disso, para não perpetuar a propagação do vírus, né? Então, o plástico que antes era tido aí como um vilão também, na pandemia a gente viu a importância dele, né, justamente para evitar, né, essa propagação, né, do vírus, né? Então, todos aí, né, vivenciaram a gente indo, né, usando máscaras, né, material plástico, você ia num restaurante usar aquela luvinha, né, do plástico, né? Enfim, todo esse cuidado. Isso, então o plástico veio aí, né? E a gente já sabe, né, que do que o plástico pode proporcionar para a gente, né? Mas, enfim, foi só uma interrupção aí, mas pode continuar. está correto, está correto. Então, assim, no curto prazo, que eu considero aí até um ano, né? A gente vai ter um crescimento do país, né? Os preços vão depender do petróleo, né? O petróleo nos últimos 2, 3 dias deu uma queda, né? Estava em 120, agora voltou ali para perto de 104, 105, né? Então, a gente não sabe ainda o desfecho da guerra. Se ela acabar mais rápido, o petróleo tende a cair mais e os preços caem, né? Mas mais importante que os preços são as margens, os spreads, né, que a gente chama, que é o preço do produto contra o preço da sua principal matéria-prima. A diferença deles dá uma noção de rentabilidade do setor. A tendência para esse ano é uma redução desses spreads, tá? Então a rentabilidade, na média, deve cair um pouco, né, pelo que a gente tem acompanhado o setor aí, das publicações especializadas, com as projeções no curto prazo.
Mas no longo prazo, no médio e longo prazo, que eu acho que é um pouco mais interessante, né? Eu vejo assim quatro grandes certezas e uma grande incerteza, como tendência, vamos dizer assim. A primeira grande certeza é a demanda crescente, né? Até a gente tem projeções de até 2025, 2027, um crescimento médio anual. Aí eu estou falando de mundo todo, tá, Luiz? Uma média da demanda mundial dos principais petroquímicos na casa de 3% ao ano. Tá? Polietileno, polipropileno, enfim, dos principais. Então, isso é uma tendência. Então, dado que isso é uma tendência, já desenha um cenário para a gente. Né? Um segundo grande tendência, que a gente já falou um pouquinho aqui, é a questão da sustentabilidade. Né? E a sustentabilidade como um todo. Né? Não é só a questão ambiental. Aqui você está falando de várias questões. Tá? Só um ponto que eu me lembrei aqui, antes de sustentabilidade, falar da demanda e oferta, né, que eu comentei um pouco antes, para você ter uma ideia, até 2025 vão entrar quase 35 milhões de toneladas de capacidade de projetos de eteno no mundo todo. Tá? Ou seja, se esses projetos estão, né, em construção, em fase final de construção, porque eles enxergam que tem uma demanda crescente para isso. Tá? Então, esse dado é bem importante. Vai ser tanto que você a taxa operacional vai ter um impacto aí em 2023, 2024, que é onde entra a maioria dos projetos, a expectativa de grande demanda que vai ter no setor aí. Tá? Voltando na questão da sustentabilidade, né, o que a gente está vendo é as empresas cada vez mais buscando opções de descarbonização, né? Seja via reciclagem, seja via neutralização por outro processo, né? E a gente vê já grandes empresas investindo em projetos de reciclagem mecânica ou reciclagem química. Por exemplo, a gente pode até falar aqui no Brasil mesmo, a Braskem agora inaugurou aqui em São Paulo, aqui em Indaiatuba, uma planta de reciclagem, tá? Grande, aqui 65 milhões de capacidade anual. A gente tem SABIC, Total, Exxon, Ineos, Eastman, com todas essas com projetos de plantas de reciclagem mecânica e química de grande capacidade. Aí estão falando aí do projeto da Eastman, é uma capacidade de 160 mil toneladas ano, ou seja, capacidade grande, né? Sim. Na França, reciclagem química. Você tem projetos da Exxon também, quase todos são na Europa. Né? A Europa é o primeiro, onde tem o maior viés para isso, Sim, né? sim. Inicial. Então, o que isso passa para a gente? Empresas clássicas petroquímicas, né? Grandes, estão investindo em processos de reciclagem. O que é reciclagem? É pegar um plásticozinho que já foi usado, você vai moer ele, vai lavar, vai passar numa extrusora, ou seja, vai derreter e vai extrudir ele para virar de novo um plásticozinho para ser usado novamente. Ou seja, ele está competindo com a sua capacidade de plástico virgem, né? Mas elas estão vendo que isso é uma tendência que não tem como voltar atrás, né? Então, seja no maior grau ou no menor grau, isso vai acontecer, né? Não tem então, isso é uma segunda grande tendência, tá? Uma outra tendência são os projetos que a gente fala, as novas refinarias, né? Refinarias do futuro, são chamadas crude to chemical, ou seja, petróleo para químicos, né? Hoje uma refinaria tradicional, ela faz o quê? Ela pega o petróleo, refina e faz combustível, né? Esses projetos de refinaria, já tem alguns que já partiram, a maioria, 95% deles estão na Ásia, tá? Eles estão fazendo o seguinte: eu vou tentar maximizar, ao invés de combustível, o químico, o uso químico, né? Já pensando que lá na frente a demanda por combustível vai cair, né? Muito em função da eletrificação, etc, etc. Hoje você tem algumas projeções que mostram que a demanda por transporte
e por aquecimento, né, ela já em 2030 vai cair drasticamente, né? Eu acho que isso é muito, a minha visão é que isso já é muito forçado. Eu acho que não vai ser tão rápido assim, tá? Ainda mais em função da incerteza, que é o último que eu vou comentar ali, que surgiu principalmente por conta da Covid e da guerra agora, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não é tão rápido assim. Eu acho que isso ainda vai ter uma curva um pouco mais lenta, mas é uma tendência, não tenho dúvida. Então, essas chamadas refinarias do futuro, elas são uma tendência, né? Você vai, conforme for caindo a demanda por combustíveis, as empresas vão buscar meios de rentabilizar da melhor forma o seu óleo, né? Então, você vai ter essa tendência de gerar mais químicos do petróleo, diretamente do petróleo, né? Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto de tendência, ele é uma consequência dos outros três, né? Então, se você tem um aumento de demanda, você tem mais demanda por sustentabilidade da sociedade, e você vai ter mais geração de químicos vindos do petróleo, você tem que procurar o quê? Novas aplicações para usar esse químico, esse petroquímico, né? Então, as empresas vão ter que dedicar mais tempo, mais investimento, né? Porque não basta ter que ter investimento, para desenvolver novas aplicações com usos mais nobres e de maior valor agregado do plástico, né? E usos mais perenes, né? Que não sejam descartáveis. A tendência é você ter o plástico sendo usado para usos de um tempo de vida maior, né? Então, o desenvolvimento dessas novas aplicações vai ser super importante nas próximas décadas para as empresas que vão querer estar na liderança desse setor. Sim, sim. Porque se você não achar isso, você vai fazer o que com a sua produção de químicos que você vai estar vindo aí? Não tem onde botar, né? Você vai ter uma grande geração de oferta, essa geração de oferta precisa de demanda. Então, você vai ter que achar novas aplicações, substituir materiais que hoje são aplicações que são feitas com outros materiais, né? Substituir mais papelão, vidro, enfim, outros usos, isso, né? Tudo que é aplicação, não é só embalagem, né? Para tudo que é tipo de aplicação. Você tem um aumento dessa questão da impressão 3D, né? Isso pode gerar uma oportunidade muito grande para os plásticos, né? São uma fábrica com várias impressoras 3D produzindo materiais ali, né? Utensílios, né? De plástico. Então, essa é a quarta grande tendência que a gente vê. Né? Flávio, e aí dentro desse... Oi. Não, só complementando aí o que você falou, a gente entende que alguns setores, né, da indústria vão demandar aí, né, novas aplicações, né? Dois deles, assim, eu poderia falar que é a construção civil, né, cada vez mais, né, o uso do plástico, né, para aplicações substituindo metal, né, que hoje você tem toda uma questão até o resíduo gerado nessa construção também, né? Materiais que têm uma durabilidade maior quando expostos a intempéries, né? Chuva, sol, né? Enfim. E também, né, sejam mais leves, né? Fáceis de transportar. E a medicina, né? Cada vez mais o uso do plástico, né, sendo um material que garante ali uma aplicação, uma segurança na aplicação, né? Você consegue garantir ali, né, que o material estéreo, né, para aplicações cirúrgicas, né? Então, hoje você entra numa sala, né, de um hospital, né, você vê ali uma quantidade de plástico enorme, né? Não só lá nas bolsinhas, né, de soro e tal, mas você tem ali uma série de materiais. Então, a tendência é cada vez mais, né, demandarem, né, novas aplicações. Não, você está corretíssimo, é isso. E aí são aplicações, como eu falei, são aplicações de uso perene, né? Que você assim, não vai... E vão exigir grandes volumes de plástico, né? Então você vai ter novas demandas, né? É isso que é importante, que as empresas os centros de pesquisa das empresas, né? Os engenheiros de materiais, etc., vão cada vez mais estar pesquisando e desenvolvendo esse tipo de aplicação. Né? E por último, para fechar, as
quatro tendências e a grande certeza, né, que surgiu, assim, na minha visão, assim, ficou claro para o mundo, né, que com a Covid, né, e agora com a guerra, o mundo ia caminhando numa uma tendência de globalização total, né? Ou seja, vamos colocar no mundo, né, onde é mais econômico ou mais viável qualquer aplicação. Então, assim, se a matéria-prima está lá na Ásia, vamos deixar só na Ásia, não vamos trazer para cá. Né? Deixa fazer lá, a gente importa para cá. A gente viu que em momentos como esse, né, que a gente teve problemas de abastecimento, estamos tendo agora, né, com a guerra piorou algumas questões, empresas tiveram problemas de suplemento de algumas plantas. Sim. Isso gera a situação toda, né, que a gente está tendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, assim, no curto prazo, você está com esse problema de frete, né, você tem uma disparidade grande aí, não só pelo custo do combustível, mas pela concentração de containers na China, que a China até há pouco tempo estava fechada novamente, então se concentrou lá uma série de navios e containers, etc. Então desbalanceou, né, o frete mundial aí. Agora, olhando isso para o longo prazo, a questão da cadeia de suprimento, né, acho que tanto empresas quanto países estão pensando e repensando e revendo a sua estratégia. Qual é a melhor estratégia? Será que eu tenho um fornecedor meu que é crítico, né? Um exemplo fictício aqui. Eu tenho um produto que eu preciso muito, sem esse produto eu não consigo produzir. E só existe um fornecedor que está na China. Será que vale a pena eu manter esse fornecedor? Será que vale a pena eu desenvolver essa produção aqui próximo à minha unidade, né? Se eu estou nas Américas, vamos dizer assim. Eu acho que isso tudo está passando pela cabeça das empresas. Então, talvez você tenha uma mudança na lógica global que vinha sendo discutida, né? Não que a globalização vai reduzir, não é isso, mas é que talvez empresas comecem beleza, lá na Ásia é mais barato, então eu vou deixar lá, mas eu não vou deixar 100% lá, entendeu? Eu vou ter aqui um percentual aqui comigo que eu vou garantir minha produção mínima, né? Então, essa eu chamo disso de incerteza, porque você tinha a certeza da globalização é tão grande que isso meio que cegou todas as empresas. Não, tá ali, beleza, né? Agora, com a guerra, com a Covid, né, com o aumento dos países, ficou claro que algumas demandas não, alguns produtos não podem ter isso só pelo lado econômico. 100% econômico é lá, ok, mas eu não vou mais deixar 100% lá. Vou ter pelo menos aqui uns 20%, 30% aqui que vai me garantir um mínimo de operação, né? Numa emergência, vamos dizer assim. Sim, não, Então, a empresa fecha aí as tendências aí. legal. Não, Flávio, e assim, a gente, questão aí da pandemia, né, a gente tem estudos que mostram que o mundo deve passar por novas pandemias, né, epidemias, né, de agora em diante, então é uma realidade, né, que inclusive a própria, essa questão aí da globalização, né, de você, uma hora você está aqui, daqui a algumas horas você está do outro lado do mundo, né, então essa questão, né, da facilidade, né, isso também promoveu aí que você não tenha mais o controle, né, dessas epidemias, pandemias, né? Então, a gente viu isso aí no Covid, né? Que uma coisa que surgiu a princípio lá na China, né? Em pouco tempo, né? Se espalhou pelo mundo todo, né? Com uma rapidez, né? Claro, era uma coisa nova, né? Um vírus novo, né? Mas a gente ainda está vivendo, tem muitas incertezas, mas acho que a única certeza que a gente tem nisso tudo é que não vai parar por aí, a gente vai ter outras, né? E outra questão, né, que você falou, né, da guerra, né, a gente não sabe até onde vai essa guerra e o cenário, né, que vai se construir pós-guerra, né? Como é que vai ficar ali a Europa, né? A Rússia, ela é um grande fornecedor, né, de matérias-primas, energia para a própria Europa. Como isso vai, né? Na verdade, a guerra da Rússia não é com a Europa, né? É com os Estados Unidos, mas assim a gente tem ali, né, uma questão ali muito próxima ali, né, com a Europa. Pode falar. Assim, não estou entrando no mérito da guerra se né, com quem é. O importante é o seguinte: a Europa, né, tinha lá o gás vindo da Rússia e ficou aí décadas com isso. Não se preocupou em desenvolver uma outra opção de fornecimento, né?
Aí chegou agora, a Rússia está cortando ou ameaçando cortar, vai vir da onde, né? Então você vê a Alemanha reativando plantas de carvão, né? Então você vê o discurso lá de ESG, etc, etc, mas na hora que o bicho pega, tem que mudar, né? Por quê? Porque você não tinha, né, essa visão de que, e se não der certo isso aqui, se esse cenário não se perpetuar, né? Então, isso quebrou um pouco o paradigma, né? Isso, óbvio, a gente está falando aqui do setor químico e petroquímico, mas isso vai para todos os setores, Sim, né? com certeza. Então, a dependência de algumas questões chave estratégicas está sendo revista por países e por empresas, né? Eu não posso ter meu fornecedor só lá, naquele lugar. Eu tenho que ter uma outra opção, né? Porque se acontecer algo semelhante, não vou ter como produzir. Então, para mim isso está claro, né? Assim, como isso vai se reconfigurar ainda está um pouco recente, né? Isso não dá para, até porque assim, a guerra ainda não acabou, etc, né? Então, você não sabe como, mas que as empresas e os países vão ter algum movimento para reconfigurar essa situação da cadeia de suprimento, isso não tenho dúvida, né? Agora, como isso vai ficar, a gente ainda espera mais um pouquinho para descobrir. Né? Legal. Flávio, a gente não combinou, não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Assim, dentro desse cenário, agora, já que a gente está falando aí da perspectiva do setor, né? A gente vê aí a Petrobras, né, que era a empresa, né, que ela detinha aí, né, a operação do refino no Brasil, né, e também alguns anos atrás até da própria exploração e produção, né, mas ela já abriu para empresas, né, de fora, do exterior, virem operar, né, e agora, né, também abrindo mão de algumas refinarias, né, e empresas assumindo. O que você acha aí que isso pode trazer para o setor, né, petroquímico? Né? O que a gente pode ter, né, nessa... A Petrobras já anunciou, inclusive, outras refinarias que ela tem interesse em vender, né? Algumas já tinha até um processo mais avançado que retrocedeu, mas a gente entende até que a Petrobras deve concentrar as refinarias ali, São Paulo, Rio, né? Deve ser mais ou menos isso que deve ficar. E o foco maior na exploração e produção. O que você acha aí para a petroquímica? Não, é isso mesmo. A estratégia da Petrobras é concentrar Rio e São Paulo, né? E o resto que der, ela vender. A minha visão, olhando para o setor de refino, eu acho que isso está correto. Inclusive, isso está muito demorado. Já devia ter começado a ser feito há uns 20 anos atrás, né? Por quê? Porque, assim, enquanto você tem só a Petrobras, por mais que não existisse um monopólio de fato, era de direito. Então, nenhuma empresa do setor ia investir aqui, tendo a Petrobras com 13 refinarias, 99% de capacidade de refino, o maior acionista sendo o governo, quem é que vai investir aqui? Ninguém, né? Então, quando ela começa a vender, embora ainda a competição entre as refinarias, né, que vão ser colocadas à venda, seja pequena, na minha visão, né, porque onde você tem mais... Elas foram montadas de forma de abastecimento do país, Sim. Né? Não de competição entre Sim. si. Abastecimento E o conceito na época estava correto. das regiões, né? Você não tinha competição entre elas. Não, o único lugar que teria competição seria São Paulo e Rio, né? Porque elas estão próximas fisicamente e você tem 5 refinarias, 4 São Paulo e Rio, então ali poderia ter uma competição, mas essas vão continuar com a Petrobras, então a princípio não vai ter. Então a questão do refino para mim é uma estratégia correta sendo feita e que no futuro vai possibilitar novos players botarem outras refinarias em áreas que demandem mais concorrência, né? A gente traz o setor petroquímico. Num primeiro momento, no dia seguinte, ainda não traz nenhuma mudança, porque provavelmente, né, quando você está na Aspen, que é aí em Salvador, né, foi a primeira grande refinaria a ser vendida, provavelmente o contrato de fornecimento de nafta da refinaria com a Braskem já foi mantido e vai ser cumprido até o final. Né? Então, num primeiro passo, não tem como mudar, porque você tem uma amarração contratual. Mas o que isso pode ter no passo seguinte? Uma vez o próximo terminar esse contrato, a refinaria propencar. O Braskem agora, eu não quero mais fornecer nafta, não está compensando, né? Ou eu tenho um projeto, ou a própria refinaria pode desenvolver um projeto de botar uma planta petroquímica. Então, isso pode surgir, né? Porque enquanto era tudo Petrobras, o parque de refino era utilizado sob a visão de um player só, né? Eu vou produzir os combustíveis que, para mim, faz mais sentido econômico. Né? Agora, quando você começa a fragmentar, isso
isso separa, né? Enquanto é uma coisa só, podia, não, vamos maximizar aqui a nafta na Reduc, mas, e vou não fazer nafta nenhuma na Repar, Sim. né? Enquanto é uma coisa só. Agora, enquanto começa a se separar, isso pode não fazer sentido. O ponto ótimo muda disso tudo, né? Então, assim, eu vejo que existe perspectiva, não no curto prazo, mas no médio prazo, de surgir novos investimentos, né, no setor petroquímico em função dessas vendas, principalmente as grandes refinarias, né, que têm mais capacidade, mais volume para gerar um projeto a médio prazo. Aí, né? Sim. Eu entendo que abre perspectiva, né, porque enquanto era uma coisa só, o contrato, tudo aquilo era de Braskem, né? Agora não, você pode abrir uma perspectiva. Né, a venda da Braskem está em pauta, né? Os sócios querem vender a Braskem, né? Eu até, há pouco tempo, escrevi um artigo, né, que foi publicado na Energia Brasil, e para o setor petroquímico, a minha visão, a Braskem vendida, ela separada, fatiada, assim como a Petrobras está fazendo com o refino, né? Você separar ela em 3 ou 4 empresas e vender, faria muito bem ao setor petroquímico, né? Porque você ia separar várias empresas, você ia ter mais competição, você ia ter possibilidade de investimento. Porque da mesma forma que a Petrobras, uma coisa só de refino, é difícil alguém entrar, a Braskem é igual. Você tem 4 centrais petroquímicas, uma empresa enorme no país. Como é que vai vir um player de fora e botar um cracker aqui? Não tem como, né? Não tem como. Então, quando você separa, você fomenta a competição, o maior desenvolvimento de novos projetos. Então, para o setor como um todo, que petroquímico, a venda fatiada da Braskem faria sentido. Óbvio que talvez para a empresa como em si, talvez não, né? Mas, então, assim, eu respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que as vendas de refinarias podem motivar novos investimentos em petroquímica nos próximos anos, mas isso vai ter um delay, porque você tem que esperar, né, esses contratos aí estão vigentes hoje se encerrarem. Excelente, Flávio. Acho que essa pergunta acho que fecha aí o nosso bate-papo. Assim, a gente tem aí, como você mesmo falou, uma série de incertezas, né? Inclusive políticas. A gente sabe que o nosso país, a influência política também impacta aí nos investimentos, né? A gente está num ano eleitoral, né, que vai definir aí talvez também como que se a gente vai continuar com uma política aí de abertura aí do mercado ou não, né? Enfim, mas a gente tem uma série de incertezas, mas assim, nós, né, que atuamos aí durante anos, né, e continuamos atuando nesse segmento da petroquímica, seja em consultoria, em treinamentos, né, fazendo parte aí dos fóruns de discussão, a gente entende que para o Brasil, né, e aí eu acho que você vai concordar, né, ter um setor petroquímico forte seria essa indústria, uma indústria que emprega, né, tanto diretamente como indiretamente uma quantidade, né, absurda de pessoas, de profissionais, né, demanda, né, profissionais com um conhecimento, né, específico até muitas vezes, né? Então isso para o país é muito bom, né? Então eu acho que você concorda comigo, né, que a gente ter esse setor forte, né, ajuda o país a crescer, né? Ó, o Fábio, Não, com certeza, né? o Fábio colocou aqui, um país, Tá uma botando indústria aí. química e petroquímica forte, né? O Fábio é um parceiro aí, um grande amigo, um parceiro nosso, inclusive nesse projeto nosso, né, do Desvendando a Petroquímica, né? Eu, Flávio e o Fábio, a gente tem um curso, né? Quem gostou aí do que ouviu, né, do que viu, a gente tem um curso onde a gente apresenta aí informações num nível de detalhe bem maior, né, sobre a constituição desse setor petroquímico, né, os processos envolvidos, né, falar um pouquinho aí também sobre essa questão das fusões e aquisições, né, que são recorrentes nesse setor, e também como esse setor está se posicionando frente a toda essa questão de sustentabilidade. E, então é um curso muito completo, né? A gente não identifica um outro curso igual a esse, né? E é um projeto aí que eu me sinto honrado em participar ao lado aí do Fábio e do Flávio. Flávio, eu vou deixar aí para você. Eu não vi nenhuma pergunta assim, eu mandei aqui mensagem, né?
assim, instigando o pessoal a fazer, mas eu acho que a tua fala e o bate-papo foi tão rico, né, que eu acho que talvez não tenha deixado dúvidas, né? A gente conseguiu varrer vários pontos, mas deixar você falar um pouquinho aí da tua atuação na Oxide, né? Falar talvez até um pouquinho aí do Desvendando, né? A gente tem alguns minutinhos, e deixar a tua mensagem aí também para o pessoal. Não, legal. Não, sobre o curso, Luiz, acho que é isso mesmo que a gente falou. A gente tentou dar um panorama geral, né? O Fábio está assistindo a gente aí, também foi bem importante. E a gente fala sobre, né? Já comentou bastante aí sobre vários pontos do setor petroquímico. Eu acho que quem se interessa pelo setor vale a pena fazer o curso, né? Surgindo perguntas aí também depois, as pessoas dizem, viu uma notícia e tal, quiser entrar nas nossas redes sociais e mandar uma pergunta, né? Fica à vontade, a gente gosta de responder, de participar, isso não tem problema nenhum, bem importante. E a nossa consultoria, o Fábio também atua comigo lá na consultoria, né? E a gente busca, né, como eu comentei no início ali, focar no setor petroquímico, de óleo e gás, né? Então a gente conhece muito bem os ativos, tanto de óleo e gás quanto de petroquímica do país inteiro, né? Eu particularmente fui em todas as empresas petroquímicas, né? Em algum momento da minha carreira profissional. E a gente, o foco de atuação é nesse setor, com estudos de mercado, estudos de precificação, estudos estratégicos, né? Seja planejamento estratégico, definição de estratégia específica, avaliações econômicas de projetos, né? A gente tem muita experiência de avaliação econômica, né? Participamos de vários processos de fusões e aquisições, né? Ao longo da nossa carreira. É isso, Luiz. Assim, agradeço de novo o convite, né? Pela participar aí da live. Foi sempre um prazer, muito legal. E, enfim, vamos depois programar as próximas aí, né? Não, com certeza. A gente está sempre participando aí junto pessoal de universidades, né, de núcleos, né, acadêmicos, né, ligados à área de óleo e gás, né, cursos de engenharia química, né? Então, esse canal aqui tem muito foco aí, né, para alunos e ex-alunos aí que passaram ao longo da atuação, né? E talvez aí eles se interessem, talvez até um pouquinho, conhecer um pouquinho mais desse setor, né, do setor petroquímico, a gente está aí à disposição. Flávio, eu vou agradecer aqui e deixo o final para você, já faltam 2 minutinhos, né, para a gente completar uma hora de live. Queria agradecer mais uma vez, né, você mais uma vez ter prontamente aceitado o convite, a amizade, aí a parceria, mesmo agora eu estando, eu estava aí do teu lado aí em Paulínia, né, e agora estou aqui na Bahia, né, mas Eu cheguei e você... Oi? Oi? Eu não escutei. Eu cheguei e você fugiu. Eu cheguei aqui e você fugiu, né? Mas tudo bem, depois a gente acerta. É verdade, não. São essas coisas que acontecem na vida, né? A gente está bem aí estabelecido aí em Paulínia, né, no interior de São Paulo, mas surgiu essa oportunidade aqui e a gente entendeu que era melhor vir para cá, né? Enfim, como você também já teve um momento que você teve aqui, né, em Recife, lá na Petroquímica, né, Suape, né? Então foi muito enriquecedor para a tua carreira, né? A gente às vezes vai entender, né, essas coisas que surgem na nossa vida depois, né? No momento a gente não entende, mas tudo vem no momento certo, né, para engrandecer ainda mais a nossa atuação. Então, eu agradeço mais uma vez, né? Estamos junto aí e deixar aí os minutos finais para você falar, deixar teus contatos aí também, fica à vontade. Não, legal. Não, Luiz, só para fechar, eu acho que assim, agradecer novamente o convite, né? Sempre um prazer aí, sempre pode contar com a gente, né? Novamente, alguém tem alguma dúvida, às vezes a pessoa não viu a live ao vivo, né? Viu depois, vai ficar salvo aí nos canais, né? Pode mandar uma pergunta via nossos canais, né? Tem o Instagram do Luiz, o Instagram aqui da Oxide, né? Que é @Oxide Consultoria. Tem o e-mail da consultoria também, é Oxide, né? OHXIDE, né? @oxide.com.br. Quem quiser
também pode entrar em contato. É isso, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima aí. Valeu, Flávio. Obrigado a todos. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.